comecei com o terceiro ano, a turma tinha 9 alunos e que regulavam idade comigo. Eu, na época, ia fazer 18 e eles tinham 15, 16 anos. Então, foi assim, uma experiência enorme. Fui fazer magistério porque eu sempre gostei da educação. Porque hoje em dia, se não tiver amor à profissão do magistério, não tem jeito de trabalhar. Eu fiz primeiro magistério de 2º grau, depois eu fiz pedagogia, certo? Eu trabalho aqui na escola desde o ano de 2000, que eu fiz o concurso público. Eu tive o prazer, né, de ser convidada a vir para a sala de recursos da escola, com o conhecimento que eu já tinha. Comecei a trabalhar nessa área que, assim, para mim é a minha satisfação, é o que eu mais gosto de fazer. O que eu vou fazer com aquela criança semana que vem? O que eu posso fazer de diferente com essa criança para chamar a atenção dela? E aí eu vou pro computador. E aí tem dias que não tem dia e hora, é direto procurando maneiras diferentes dele aprender. Minha função é fazer com que o seu filho aprenda a ler, aprenda a escrever, tenha autonomia. Esse é o meu trabalho, ponto. E aí eu voltei para a roça na 4ª série. Quando eu fui para a 5ª série, então eu tive que trabalhar na casa de alguém para continuar estudando. Então, voltar, né? Eu fui para São Paulo estudar, casei, fui para São Paulo estudar, eu e meu marido, voltei. Só que eu não escolhi estar na roça, né? Eu acho que Deus escolheu para mim, porque eu passei no concurso público e hoje eu trabalho em 2 escolas da zona rural. Qual foi o problema pontual? Chegar e dizer, bom dia, está na hora de começar a aula. Boa tarde, está na hora de começar a aula. Não começava a aula. Então, isso foi um hábito que eu precisei criar. Eles eram muito, muito agitados. A professora do ano anterior quase enlouqueceu. Eles não assentavam, eles não respeitavam de forma nenhuma. Então, eles são bons em conteúdo, mas eles só tinham conteúdo. Não tinham regras, não tinham ordem, nada. Quando cheguei, já me entregaram o livro de ocorrência. A hora que eu passei o olho no livro de ocorrência, assim, coisas absurdas, de falta de respeito. Os alunos nem se sentavam na sala. Então, desrespeitavam a professora, com palavras indelicadas e muitas coisas acontecendo. Então, não tinha jeito, eles não estavam tendo aula. Com isso, o conteúdo todo atrasado. Aí, a princípio, assim que eu dei o diagnóstico, percebi, os meninos não estavam sabendo produzir um texto. Então, assim, eu apavorei. A princípio, eu falei assim, meu Deus do céu, vontade de sair correndo e falar, não vou pegar. Mas eu adoro um desafio. A gente tem que caminhar junto mesmo. Eu acho que se a professora não tem um apoio, né, da gestão, da supervisão, da pedagoga, né, dificulta. A gente vem trazendo esse momento de compartilhar ideias entre os professores, né, entre as práticas diárias que eles fazem, e a questão do professor se sentir valorizado com o seu trabalho e ver que o seguinte, a partir do momento que ele faz, ele precisa mostrar, ele precisa dar luz ao trabalho dele, sabe? O trabalho dele precisa sair porta fora da sala de aula. Aí eu peguei o material didático deles e montei o projeto. Eu não vou na sequência do material didático, eu ando na sequência do projeto. O material, ele me auxilia no projeto, não o projeto, entende? A gente vai, assim, amadurecendo, aprendendo muito com as crianças, com o curso, com tudo. Então, a gente vai mudando a prática, né? Atualizando. Tem aquele professor que já está na escola há 20 anos ou 30, sabe? Ele aprendeu a trabalhar daquele jeito
E temos aquele professor que acabou de chegar e que ele está cheio dessas ideias. Porque quem está há muito tempo na estrada tem muita coisa bacana. Quem está chegando agora também tem muito entusiasmo. Então, que tal juntar isso? Sempre ter capacitações, eu acho que é importante para a gente saber lidar com essas mudanças, com essas diferenças. Cheguei, expliquei para os meninos porque eles... Você estava doente, tia? Por que você não veio? Não, eu fui para um curso e eu aprendi coisas super legais nesse curso e eu queria fazer uma dessas atividades com vocês. Retomei o livro, Rubens o Semeador, porque daí eu li tudo de novo com eles. Aí lemos o livro de novo, fizemos a reescrita do livro, depois fizemos a ilustração do livro e montamos um teatro em cima do livro. A gente quis trazer um trabalho assim, voltado para a literatura, para as crianças terem mais prazer em ler, né? Leitura na praça. Hoje nós vamos ter um momento de o piquenique literário. Você pega uma folha em branco e faz um tracejado aleatório. E dali você vai criar alguma coisa. Um desenho, um personagem. E eles viajaram. E aí nós fomos visitar a horta comunitária da cidade de Sete Lagoas. A prefeitura nos levou. Só que antes de ir para a horta, eu já fiz várias perguntas. Qual é o tipo de terra que eles usam? Né? Existe diferença de um canteiro para o outro? Por que planta tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar? Por quê? Eu quero que vocês observem tudo que tem lá na horta. Então eles já foram com esse olhar, ou seja, eu induzi eles, né, através das perguntas, para que eles chegassem lá e questionassem o produtor. E assim fizeram. Eu fiquei encantada com o resultado. De um traço, eu nunca imaginei que um aluno fosse criar o que ele criou. E depois eu pedi, dessa criação, eu pedi que ele desse nome para aquele personagem que ele criou, as características, e foi espetacular. Essas crianças me fizeram repensar toda a minha prática, né? Porque tem que ser a partir deles. Nós, como estamos trabalhando com eles, que somos profissionais da educação, nós acreditamos e temos que passar isso para eles, que eles podem o tempo inteiro e repetir quantas vezes for necessário. E aquele que não demonstra, de repente, lá dentro, ele sabe, ele quer, ele tem vontade, ele não sabe passar. Então a gente tem que ter muito cuidado para lidar com as crianças, porque todas elas aprendem, todas elas podem, todas elas conseguem. Mas vai ter o momento delas. Cada aluno é diferente, então cada situação é única. Então tem vários alunos, a gente fala assim de vários, mas alguns chamam até a atenção da gente. Eu tenho um aluno que inicialmente ele chegou não querendo vir. Ele chegou para a escola, para a sala de aula, para a sala de recursos, sem querer entrar. Então eu tive que conquistá-lo para entrar para a sala e pensei, poxa, a sala cheia de jogos, cheia de atividades diferentes, ele não quer. O que fazer para essa criança vir aprender? Ele ficava aqui na grade da janela, olhando lá para fora, querendo sair. E muitas vezes ele chorava. Então eu precisava conquistá-lo, né? Eu precisava de fazer alguma coisa para ele continuar. Aí eu fui direcionando para os jogos no computador. Aí eu fazia meio que uma troca. Vamos fazer uma atividade aqui, você vai gostar. Aí depois você vai jogar um joguinho bem diferente. Aí ele fazia, e aos poucos ele foi mudando, e aos poucos ele foi mudando, e aí eu já comecei a deixar a porta aberta. Eu vi logo de cara, assim, uma diferença, e a escola inteira viu uma diferença enorme na turma. Os meninos já dentro de sala, no desce, menino não tem advertência mais, na sala, não tem problema nenhum com isso mais, sabe? Os meninos envolvidos, aí precisa de ver, dando uma expressão numérica, fica, enquanto um acaba, enquanto não dá certo, por quê? E questionando, mas isso tudo por quê? Primeiro, incluir, inclusão de todos, eles são importantes, essa autoestima, esse trabalho com a autoestima deles, né? Os alunos do terceiro ano estavam no mesmo nível de escrita do primeiro, triste, ou seja, no nível, alguns pré-silábico, eles não construíram, não é porque eles tinham nenhum problema. Não, eles não tinham nenhum problema, né? Em um ano.
Tem criança que avançou do pré-silábico pro alfabético, assim. Hoje, né, eu tenho uma aluna que ela já faz pequenos textos. Eu tenho aluno que lê agora, que não lia nada no início do ano. Entendeu? E isso para mim foi uma das conquistas importantes, por quê? Porque hoje ele sempre faz atividade. Hoje, coisa que ele não fazia, ele não lia, hoje ele lê o alfabeto todo, sem eu falar nada de jogos, sem eu ligar o computador. Você já vê a diferença numa produção, como que já tá diferente, já tem mais conteúdo, sabe? E, assim, eu acho que eu plantei a sementinha neles, que eles podem buscar, por eles mesmos, podem buscar que existe coisa melhor. A Isabela tem um problema na fala. Então, quando ela fala, os colegas ficam rindo dela, então ela não fala. No recreio, ela ficava sempre sozinha com algum funcionário. Falei, não, de forma alguma, vai participar, vai falar. E aí, eu comecei a falar e ela falava e eu não entendia. Mas eu falei para ela, mas eu vou entender, vou entender. Então, a Isabela, ela passou a participar das rodas de conversa. E aí, a gente começou a aplicar isso na Isabela, sabe? Mas assim, puxar muito forte. E a Isabela, olha o texto da Isabela. Olha o volume de escrita da Isabela. Então, assim, e olha, título centralizado, parágrafo, isso é a autoria dela. A Isabela hoje está alfabética. É maravilhoso o que eu consegui com a Isabela. Agora, eu consegui isso com a Isabela aplicando provas? Não. Né? Foi com músicas e palendas. Ela cantando, ela recitando, ela falando. Então, eu consegui. Então, assim, é um processo, né? Um processo grande. É uma conquista que você vai tendo com a criança. Não é fácil, mas é possível. Então eu acho que isso que leva pra frente. Você vê naquelas crianças tão carentes, você vê assim que você fez a diferença na vida deles, que você acrescentou alguma coisa para a vida deles. Então isso assim é gratificante demais e é o que move, né, a gente dentro da profissão. Quando a gente trabalha com criança com alguma deficiência, transtorno, a gente não pensa muito no tempo. A gente não põe muito uma meta assim, definida, por exemplo, dezembro, já finalizei aquilo. Não. Se ele caminhou hoje, se ele conseguiu ler o alfabeto com tranquilidade, eu já estou feliz, estou muito feliz, estou satisfeita. Eu acho que minha meta ali naquele momento foi alcançada. Esse ano foi um divisor na minha vida, por quê? Porque eu consegui desenvolver esse projeto com as orientações, né, de inovação numa escola pública, sem recurso. Quando nós falamos, olha, agora vai ser o momento de apresentarem o projeto, os pais vieram. Não só os pais, teve patrões também que vieram. Aquele aluno que eu falava assim, não tem jeito, não, ainda tem jeito, peraí, vou fazer dessa, nossa, tive essa ideia lá, quem sabe dessa forma, e vai, entendeu? Assim, agregou demais, com certeza. O que eu tenho a dizer é que esses pais, eles não têm eles não têm essa noção. Eles falam assim, meu filho está lendo. É isso que eles falam. Meu filho está lendo. Meu filho está me ensinando em casa. Agora, para mim, enquanto professora, o dia mais importante foi o dia que esses meninos foram convidados pelo Clube de Letras de Sete Lagoas para apresentar o teatro Fio da Terra, lá no centro da cidade. E aí eu vi aqueles pais simples, sentados no auditório, vendo os filhos apresentar na Casa da Cultura. Então, aquele momento que eu vi os pais ocupando aquele lugar, né? Que eles nunca haviam sentado naquele lugar. Eles nunca haviam entrado naquele lugar para ver teatro de ninguém. De repente, eles entram para ver o teatro dos filhos. Para mim, né, enquanto professora, ali tudo valeu a pena.